tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Tomás Milho e eu estou aqui com uma missão. A minha missão é te ajudar a transformar sua carreira, tornando um profissional disputado e com uma rede que realmente faz a diferença. Então, aqui no programa Termografia Esportiva, a gente vai ver, né, como a gente consegue viabilizar exatamente este objetivo. Então, a gente desvenda como você pode se tornar um especialista reconhecido, capaz de impressionar atletas e equipes e aumentar a sua renda em até 30%, dominando a termografia em apenas 30 dias. E a sua chance de ser a referência que o mercado busca. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma pergunta crucial que muitos de vocês me fazem. Então, eu quero ver com vocês como a análise demográfica me permite entregar resultados concretos e impressionar atletas e diretores de equipe. Né? Então, se esta dúvida te interessou, não sai daqui. Se você busca diferenciação, reconhecimento e quer ver seu trabalho valorizado, este conteúdo é para você. Vamos explorar como a termografia não é apenas uma ferramenta, mas um passaporte para o seu protagonismo profissional. Então, para começar, vamos entender o que significa, né, entregar resultados concretos com uma câmera técnica. Não estamos falando apenas de gráficos bonitos ou imagens coloridas, não. Tá? A ideia aqui é que estamos falando de transformar dados, números técnicos em informações acionáveis que impactam diretamente a performance e a saúde do atleta. É sobre ter um diagnóstico rápido e uma triagem inteligente que permite decisões mais precisas e intervenções mais eficazes. Tá? Então, muitos profissionais ainda confundem a termografia com um termômetro de luz ou uma ferramenta apenas para a pesquisa. Mas não é isso. A termografia esportiva, quando aplicada corretamente, é uma metodologia robusta para a prevenção de lesões, otimização do recovery e monitoramento da carga de treino. De forma alguma, a termografia vai substituir a avaliação clínica, mas a complementa, né, de forma poderosa, oferecendo uma visão fisiológica que outras ferramentas não conseguem. A grande diferença entre uma avaliação tradicional e uma avaliação termográfica com uma carga de infravermelho está na capacidade de visualizar o requisito. Então, enquanto métodos convencionais, né, podem identificar uma lesão já instalada, a termografia consegue apontar alterações fisiológicas sutis que precedem a lesão, permitindo uma prevenção de lesões muito mais eficaz. É a diferença entre apagar um incêndio, né, e evitar que ele comece. Parece coisa de evidência algumas vezes, mas não é. Termografia é pura física e fisiologia. Está entre os 5 sinais cardeais, né? Mas nós não aprendemos, né, a apreciar a temperatura e parcialmente isso é devido ao fato de não poder olhar e avaliar os parâmetros, né? Avaliar isso como podemos hoje com uma câmera térmica. Então, a análise termográfica é crucial porque ela te dá uma vantagem competitiva inigualável. O maior benefício é a capacidade de oferecer um protocolo exclusivo e personalizado. Então, decide ser mais um e torne-se profissional de inovação com esta tecnologia. Então, a ideia aqui é que a gente tem uma personalização, uma individualização, melhor ainda. Você pode individualizar qualquer intervenção, tratamento que você quer, melhoria de performance, sabendo exatamente o que o seu atleta tem. Então, você pode ser então uma pessoa diferente, tá?
Isso te permite não só melhorar a performance dos atletas, mas também reduzir o risco de lesões, otimizar assim, né, a recuperação, certo? E também melhorar a performance tanto dos atletas, mas também reduzir o risco de lesões, otimizar o tempo de recuperação, né, e tudo isso, né, vai ser, consequentemente, impressionar a todos com resultados concretos e mensuráveis. Investir na tecnologia é investir no seu crescimento profissional e na sua autoridade clínica. Agora, se você, né, não fazer nenhum mercado, não vendo, tá? Então, se você não fazer isso, corre o risco de ficar para trás, né? É um mercado muito competitivo. Enquanto outros profissionais ainda usam métodos genéricos, você estará oferecendo uma tecnologia acessível e de ponta, que te coloca no radar de clubes de elites e atletas de alto rendimento. Se na termografia, qual é a sua vantagem competitiva no mercado? Todos fazem os mesmos custos. As trends, né, são as mesmas. Agora isso, agora aquilo, né? Agora, como essa se destaca, né, se fazer o que os outros fazem? A termografia não é algo experimental. Tem base científica sólida, tecnologia já está a ponto de maturação que você pode aplicar isso no seu dia a dia. E este ano, as câmeras térmicas se tornaram muito mais acessíveis. E sem ela, você pode perder essa oportunidade de ser disputado e de ter uma agenda séria. Agora, muita gente, né, pode pensar assim, será que isso funciona na minha realidade, fora dos grandes centros, né? É uma pergunta muito comum, né? Então, se você, né, está fora, né, dos grandes centros, eu posso te falar que sim. A resposta é sim. Isso funciona. O método de termografia esportiva foi desenvolvido para ser aplicado em diversos contextos, desde grandes clubes até clínicas menores. Muitas vezes, né, o pessoal também tem outras dúvidas, né, como por exemplo, a termografia é complexo, né, começa a conversar, muito difícil, não dá para entender, mas na verdade, com o treinamento certo, você dominará os fundamentos práticos e os protocolos de prevenção e recuperação de forma objetiva, sem inovação. Não precisa ser um expert em tecnologia para começar a ver os resultados. A termografia é muito intuitiva, tá? Então, isso é bem tranquilo, né, para você ter essa ideia do que você está vendo. Precisa somente observação e atenção e associar, lógico, né, os sinais com a clínica. Dá para fazer diferente, né? Então, imagina que sempre as pessoas tinham febre, né? Isso sempre aconteceu. O próprio Hipócrates observava os sintomas das doenças e descrevia a febre, né? Mas não tinha como mensurar, não do jeito que hoje a gente consegue com uma facilidade, né? Ele até fazia, sabia? Que ele criava, né, um sistema de termômetro visual. Era muito mais perto da termografia do que do termômetro que a gente se mede com números. Mas era muito, né, difícil, não tinha a tecnologia que temos hoje. E aí o que aconteceu? Teve um alemão, médico, Carl Mutter, que vocês podem ver aqui, né, no meio, e ele, né, observou e registrou um número enorme de pacientes e publicou seu livro, que até hoje influencia o seu conselho de temperatura dentro da faixa da normalidade. Então, passou mais que um século, muito mais, na verdade, para a tecnologia evoluir e ficar disponível e acessível para que você possa ter um mapa fisiológico da distribuição da temperatura, revelado dias antes de uma lesão. É praticamente o original conceito do Hipócrates era criar um mapa térmico. Ele fazia, quer saber o que ele fazia? Ele pegava lã, na verdade ele pegava linho, né? Tecido de linho com lã junto. E aquele negócio aplicava na pele do paciente e deixava.
onde ele secava mais rápido. Por que secava mais rápido? Porque tinha febre, tinha calor local. Ou seja, ele estava vendo o termograma. E a gente teve que passar até agora, né? Para a gente começar de novo, voltar àquela ideia inicial, onde a gente pode criar para termogramas. E a gente pode ver onde fica, que local do corpo temos temperatura elevada, por exemplo. Né? Então, olha aquela coisa, né? É louco isso, não é? Então, pense que coisa incrível. E você pode ser um dos pioneiros de algo tão básico como o uso da temperatura para impulsionar sua carreira. Temos inúmeros casos de profissionais como você que saíram do anonimato exatamente por causa da termografia. E hoje você tem tudo isso onde? Na palma da sua mão, meu. É tão fácil que você pode registrar isso na palma da sua mão. Você pode ver e fazer relatórios e mandar na hora. Isso é incrível, se você pensar. Yes. Agora eu quero contar para você a história do Ismael. Ele é um fisioterapeuta espanhol, né? E ele teve uma formação lá em 2008, né? Na Politécnica de Madrid. E ele tinha um sonho, né? Sempre. Ele queria um dia trabalhar, ir para o Real Madrid, que é uma referência, como todo mundo sabe, né? Aí, na época, o seu professor teve uma hipótese, né? Meio fora da curva. Ele é muito professor dele, Manuel, viu mesmo? Ele é muito fora da curva, ele pensa assim, umas coisas bem sacanas. Aí ele falou para ele, cara, olha isso, os cavalos atletas, né? Eles estão sendo escaneados pelos veterinários, com essas câmeras de infravermelho, eles conseguem prevenir as lesões. Se isso funciona com os cavalos, por que não podemos fazer isso com humanos? Mas nada, Ismael, que embarcou numa aventura da vida dele, que após muitos sucessos e fracassos, né, ele conseguiu se tornar uma referência na tecnologia. Ele conseguiu ser uma pessoa fora da curva, porque conseguiu chegar num nível diferente. Se tornou um desenvolvedor, pesquisador, empresário, um dos especialistas na termografia, até que o Real Madrid contratou em 2025 para ajudar o time com sua expertise na prevenção. Foi um sonho realizado que a termografia presenteou, após anos de dedicação a esta tecnologia, porque ele foi contratado. Por quê? Ele nem atuava como fisioterapeuta em times, né, gente? Porque o mercado enxergou seu valor comprovado. O que interessava a diretoria do Real Madrid era o resultado. Se você pensa, mas este é só um caso excepcional e é fora do Brasil, está equivocado. Que você sabe que já tem muitos profissionais que hoje alcançaram um sucesso por causa da termografia. Isso mostra que o método de você usar de termografia para alavancar sua carreira comprovadamente funciona e gera um impacto real. Agora, não seja só um fotógrafo. Este é um jeito errado de usar a termografia é simplesmente captar imagens e não saber interpretá-las, ou transformá-las num plano de ação. É como ter um carro de luxo e não saber dirigir. Então, para você se tornar isso de seguida, você precisa ser valor, você precisa interpretar as imagens. Então, muitos profissionais adquirem um equipamento, mas não conseguem dominar a interpretação de imagens, que ainda elas pensam com cores. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é cores. A termografia não é vermelho está aqui, de forma alguma. E se você ainda acha que é isso que é a termografia, está equivocado. Então, continue aqui porque eu vou explicar um pouco melhor para você entender. Tá? Então, a ideia é que você precisa montar relatórios que realmente agregam a mapa. E para isso, você não pode falar no relatório, é vermelho, é azul. Isso não significa nada, né? Alguns têm a sorte de ter um apoio com softwares, né, de automação. Softwares que também são bem caros, né, e se limitam bastante ao que cada software oferece. Muitas vezes, a gente
você não confia tanto na tecnologia, mas pode ser que tenha um erro interno. Você simplesmente um operador, você nunca vai poder mostrar. Mas é bom você ter, né? Não estou falando contra de uma solução automatizada, muito pelo contrário, sou muito a favor. Mas, para você, como profissional, isso não zera protagonismo. Se você quer ser um simples operador, aí você é o quê? Substituído. Amanhã, provavelmente, nem será um colega, talvez uma ferramenta IA assumirá seu lugar, porque ela pode fazer o que você faz de forma automática. Agora, se quer saber o jeito certo, isso começa com o domínio dos protocolos e a implementação do campo real. Aí, não pode continuar desta forma, né? Então, para de ser cooperário. Você tem que dominar, usa a cabeça, entende o negócio. Não é impossível. Só falta o quê? O conhecimento. Você não sabe nem como fazer isso, que você tem uma impressão errada. Então, o que eu quero que você entenda isso, que não é cor, pelo amor de Deus. Não, muito não. Então, vamos se tornar instituído. O que você acha? Então, você precisa saber como você pode coletar os dados de forma padronizada, como interpretar as imagens e, o mais importante, como traduzir esses dados em um laudo que impressiona. Começa pelo básico. Aprenda a montar sua rotina clínica ou no clube. Utilize um checklist como este aqui, né? Que eu coloquei aqui, que é o T100, né? Então, esse tipo de checklist, ele verifica todos os dados de equipamento, de ambiente, e etc., né? É os mais comuns que travam resultados. Então, que leva, né, a resultados equivocados. O segredo está em transformar a informação em uma estratégia de intervenção clara e eficaz. Ok? Então, a organização é passada. No nosso método, ensinamos tudo o que é necessário para você montar um portfólio demográfico à prova do seu valor. Se você me está assistindo aqui, você já deve saber o que é portfólio demográfico, porque já expliquei isso numa live bem, né, detalhadamente. Mas, por exemplo, você pode criar relatórios comparativos de um atleta ao longo da temporada, mostrar a evolução e a eficácia das suas intervenções, usando um Power BI ou um software muito caro, né, bem específico. Aí apresenta esses relatórios, né, de forma clara para atletas, técnicos e diretores, quem toma a decisão. Quem toma a decisão também para a sua carreira. Mostre como a termografia ajuda a otimizar o treino, prevenir uma lesão ou a acelerar o recovery. Isso é comprovação prática do seu valor. Crie rotinas organizando as coletas de forma sistemática para não se perder. Estabeleça procedimentos dos protocolos que ensinamos. Mostra seu domínio. As pessoas observam e comentam essas atitudes. Sabia? Então, fica atento. Agora, para começar imediatamente, sugiro que você se familiarize com os fundamentos da termografia. Você precisa entender a física por trás dela e como as imagens são geradas. Porque quando alguém levantar, né, alguma questão, você tem o conhecimento, você pode responder. Mesmo no seu equipamento, você pode começar a pesquisar sobre os protocolos de prevenção e recuperação e como eles são aplicados. Imagina a diferencial se você for contratar um clube que usa mal a câmera que eles têm e você muda os processos, reorganiza tudo e começa a mostrar resultados que a pessoa pode ver, né, que importa para eles. O conhecimento é o primeiro passo para a implementação desta direção rápida, de forma rápida, para se tornar um profissional indisputável. Seus colegas nem sabem onde procurar esse conhecimento. Ninguém ensina além do curso de termografia esportiva. Agora, você está aqui, você está sabendo. Eu vou ser honesto. Tem cursos vinculados com softwares de automação, tá? Mas não precisa ser exame para entender que esses cursos
promovem suas soluções comerciais e não vão te entregar o ouro. Qual é o ouro? Né? O ouro é você poder fazer sem um software. E ainda você vai pagar em euro, de repente, que seria um preço muito mais caro, né, com a cotação. Então, meu amigo, você quer ser disruptível? Então, não deixa ficar só nessas soluções prontas, tá? Então, eu quero que você entenda que a base é tudo. Você precisa do conhecimento para você poder mostrar que não depende de um software, que um dia, de repente, não funciona. E aí vamos ficar tudo com as mãos cruzadas, porque não funciona. Você pode, né? Então, eu quero, né, que você construa seu legado. Então, em resumo, a análise termográfica é a sua ferramenta para ir além do outro. Ela te capacita a entregar resultados concretos através de um diagnóstico rápido e uma prevenção de lesões eficaz, elevando a performance de alto nível dos atletas. Mais do que isso, ela te posiciona como um profissional inovador, reconhecível e disputado por atletas e equipes, abrindo portas para um crescimento profissional e financeiro significativo. É a sua chance de construir uma autoridade no esporte, tá? E aí você vai ter uma reputação sólida até 2026. Então, se você tem esta meta para 2026, que está começando agora, você tem que construir sua autoridade agora. Inscreva-se e lidere a inovação. Não deixa para depois, ok? Porque você sabe, depois, meu amigo, outro vai estar no seu lugar. Então, vai dar certo. Então, se você gostou do nosso conteúdo e quer ser aprofundado ainda mais para transformar sua carreira como termografia esportiva, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, né? Compartilhar com seus colegas de profissão e, claro, se inscrever no canal e, se ainda não é inscrito, ative o sininho, né? Então, para não se perder, né? Não perder nenhuma novidade que a gente tem. Ok? Então, não esquece aí, faça isso aqui que a gente precisa do seu apoio, tá certo? Agora, toda semana a gente coloca um conteúdo bom aqui, porque, né, esta é a ideia, né, do canal. Então, eu quero que você, né, participe, porque a ideia aqui é ajudar você a se destacar no esporte como essa ferramenta. Então, fique ligado e até a próxima, ok? E não esqueça de seguir também, se você quiser, no Instagram. Então, vou ficar muito feliz também de ouvir seus comentários aqui embaixo, ok? Até uma próxima. Muito obrigado.